Tem. Tem elemento fora do parênteses? Tem. Tem elementos dentro do parênteses? Tem também. Então eu vou começar por onde? Por quem está dentro do? Então, quem é que tem prioridade aí? Os parênteses, certo? Eles têm prioridade, são os primeirões. Potenciação, professor, que diacho é potenciação? Certo? São as elevações. Vocês talvez sejam mais habituados a escutar aquela ideia do número quadrado, número ao cubo, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, né? O que é isso aí? Potenciação, certo? Que é representado pelo sinalzinho de quê? O acento do chapeuzinho, como é popularmente conhecido, certo? Como é que ele se apresenta? Na escrita, na grafia dos nossos livros e até mesmo e até mesmo em alguns cadernos, como é que a gente bota? Vamos supor que seja 2 elevado ao quadrado. Como é que a gente escreve? 2 elevado a 2, com sobrescrito aqui, ó. Isso aqui, galera, é chamado de sobrescrito, tá bom? Se acostume com isso aí, que aí quando a gente chegar lá nos editores de texto, o Writer e o Word, a gente vai ter que estudar isso daí. Isso aqui a gente chama de, quando a gente tem um númerozinho bem aqui, ó, sobrescrito. Quando é aqui embaixo, é subescrito, tá bom? Quando é embaixo é o quê? Sub. Aqui é sobrescrito. Aqui é subescrito, tá bom? No caso da potenciação, quando a gente vai trabalhar no livro didático, ele está 2 elevado a 2, desse jeito aqui, não é verdade? Agora, na planilha do Excel ou do Calc, ele aparece assim? Não. Ele vai aparecer, ó, assim. Isso aqui é igual a isso aqui. 2, sinalzinho de potenciação, 2. Quando vocês encontrarem algo desse tipo aqui, é para fazer esse cálculo aqui, ó. 2 elevado a 2. Eita, chuvinha boa. 2 elevado a 3. Ó, 2 elevado a 3. Estão entendendo? É assim que vai aparecer para vocês nas planilhas Calc ou Excel o uso da potenciação. Estão entendendo? Alguma dúvida? Show. Dá para avançar? Vamos lá. Então, se aparecer parêntese, resolvo primeiro dentro do parêntese. Se aparecer potenciação, certo? Eu resolvo depois dos parênteses os que tem potenciação. Aí depois vamos para os mais utilizados, os mais comuns, que teoricamente deveriam ser os mais fáceis, que são o quê? Os 4 operadores das 4 operações básicas de matemática: dividir, multiplicar, somar e subtrair. Tá bom? Aonde eu tenho ordem de prioridade dividido em 2 operadores, certo? 2 e 2. Esses 2 primeiro, caso apareçam, e esses 2 por último, caso apareçam. Certo? Na ordem que aparecer, da esquerda para a direita, do sinal de igualdade para frente. Vamos supor, bora aqui, ó, exemplo. Eu tenho uma operação, sinal de igualdade bem aqui, ó, igual. Detalhe, toda fórmula da planilha sempre começa com o sinal de igualdade. Uma ou outra banca, a CESP fazia muito isso, hoje já estava fazendo menos, ela botava a fórmula na prova desconsiderando o sinal de igualdade, ela nem ligava, não botava, e considerava como sendo certo. Hoje em dia ela está botando direitinho, tanta a galera reclamar, né? Professor, o cara vai somar na planilha, o cara tem que buscar igual a soma, né? Como é? Igual a soma. Não entendi ainda. Quando o cara vai botar na planilha, o cara tem que botar igual a soma. Não, aí já é uma fórmula com uso de função. A gente chega já lá, certo? Nós vamos fazer aqui uma fórmula qualquer. 5
mais 3 dividido não, multiplicado por 2, certo? Dividido por 2 menos 3. Sei nem quanto é que vai dar, certo? Botei aqui só para poder usar todos os operadores. Eu tenho aí os 4 operadores. Dos 4 operadores, quem é que aparece primeiro aqui? Não, operador. Adição. Certo? Primeiro que aparece é a adição. Agora, qual é a regra? Dos 4 operadores, na fórmula, se eu tiver divisão ou multiplicação, eu trabalho primeiro com eles. Não, com eles. Trabalho primeiro os dois. Beleza, professor. Então, eu já sei que divisão e multiplicação tem prioridade sobre quem? Soma e subtração. Esses dois aqui eu faço por último. Esses dois aqui eu faço primeiro. Agora, professor, eu tenho que fazer primeiro a divisão? Porque se for, olha só, aqui tem a multiplicação, aqui tem a divisão. Então eu tenho que resolver logo isso aqui para depois vir para cá? Não. Eu vou dar prioridade a eles dois. Mas quem é que eu resolvo primeiro? O primeiro que aparecer. Do sinal de igualdade para frente. Estão entendendo? Então, partindo da igualdade para frente, até o final da fórmula, eu tenho um sinal de divisão e multiplicação? Tenho ou não tenho? Tenho. Quem é que aparece primeiro dos dois? Então, resolvo logo ela. Tá certo? Aí vamos lá. Vai ficar 5 mais, certo? Aí vou resolver isso aqui. Certo? 3 vezes 2 dá quanto? 6. Agora continua o restante. Dividido para 2 menos 3. Certo? Aí de novo, galera, ó. Igualdade, né? Do sinal de igualdade para frente. Eu tenho multiplicação ou divisão? Tenho. O que é que eu tenho aí? Divisão. Então resolvo primeiro a divisão para depois ir para onde? Soma e subtração. Então vamos repetir de novo, ó. 5 mais o que agora? Resolvo isso aqui, ó. 6 dividido para 2 dá quanto? 3. Certo? Menos 3. Ó, sinal de igualdade. Oi. Na escola a gente aprendia assim, se tivesse assim, ó, se tivesse módulos, que é tipo mais 3, menos 3, a gente anulava. Anula. Ah, sim, não, mas vai trabalhar com uma ideia de anulação agora aqui não, viu? Não vai se enrolar ainda mais. Deixa isso aí, talvez, para algumas coisas de raciocínio lógico. Mas raciocínio lógico não vem para o teu concurso. O concurso da penal não tem, viu? Não tem na penal e eu acho que também não tem para guarda. Então não esquenta a cabeça com isso, tá bom? E não vá para a ideia de cortar, eliminar aqui nas planilhas, não. Procure seguir o passo a passo. Não, poderia até usar, mas use o passo a passo. Vá passo a passo, vá por partes. Faça igual o nosso amigo Jack. Certo? Vá por partes. Não queira embolar tudo de uma vez só, não. Vá por partes. Tá certo? Com o tempo, com a repetição, com o exercício, algumas coisas disso aqui você vai responder quase no automático. Você vai olhar e dá tanto. É quase automático. Mas por hora, e quando a gente está se acostumando, vá por partes. Para você se acostumar com o caminho. Tá certo? Beleza. E agora, eu tenho soma e subtração. Resolvo primeiro quem? O que aparece primeiro do sinal de igualdade para frente. Quem que aparece primeiro aí? Soma. É o que? 5 mais 3. Vamos dizer que é 6, vamos dar quebrado, bora? 6
e 6. Que vai dar um resultado bonitinho. 6 mais 3 vai dar quanto? 9. Ficou 9 menos 3. Se bem que ficaria 8, né? Daria 5 do mesmo jeito, né? Tá bom. Deixa pra lá, esquece. Entenderam, né? Aí? Daria certo do mesmo jeito. Entenderam aí? Pronto. Operações matemáticas. Dentro da onde? Das planilhas. Matemática básica. O pessoal se enrola nisso aqui. Agora isso aqui é o básico, pessoal. Isso aqui são os operadores aritméticos. Temos outros operadores? Temos os chamados operadores de referência, que são muito importantes, certo? Que você entenda, antes de você entender os operadores de referência, você entenda o quê? Uma coisinha que a gente já viu, que é o quê? Os endereços. Porque operador de referência vai usar o quê? Referenciar os endereços das células. Bora entender? Basicamente, nós temos dois operadores de referência. Operadores de referência. Basicamente, temos dois. O ponto, deixa eu botar de azul. O ponto e vírgula e os dois pontos. Dois operadores de referência. Basicamente, temos esses dois. Tá bom? Vamos lá. O ponto e vírgula, ele serve para quê? Ele serve para... Ele tem uma função de referenciar como sendo o I. Certo? Os dois pontos, ele vai referenciar como sendo o até. Sempre que eu tiver o ponto e vírgula, é I. Sempre que eu tiver os dois pontos, é o até. Tá bom? Eles são muito utilizados quando nós temos fórmulas utilizando função. Certo? Professor, o que é função? É quando eu tenho uma fórmula combinada com elementos pré-definidos. Certo? Bora aqui. Bora voltar para cá. Ó. Bora preencher um pouco aqui da nossa tabela. A1, A2, A3, A4. B1, B2, B3, B4 e assim vai. Vou botar aqui, ó. São os valores dentro da tabela, viu? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4 e 5. Valores fixos que eu fui lá e digitei. Tudo bem? Aí vamos lá. Posso apagar aquilo ali? Vamos fazer uma fórmula. Eu quero somar todos os valores que eu coloquei aí. Certo? Utilizando o endereço das células aonde os valores estão digitados. Tá bom? Qual é o primeiro? Qual é a nossa primeira célula ali? A1. A1. Na sequência, qual é a segunda? Vai descendo, depois passa para a próxima coluna. Encerra a coluna A, aí vai para a coluna B, viu? Na sequência, A2. Na sequência, B1. Na sequência. E assim vai. Qual é a última célula? C3. Eu quero somar todos os valores que tem aí, certo? Referenciando o que? O valor ou o endereço da célula? O endereço da... Então, como é que eu faço? Sinal de igual, certo? A1, eu quero fazer o que mesmo? Qual é a operação que eu quero fazer? Somar. A1 mais A2 mais A3 mais B1 mais B2 mais B3 mais C1 mais C2 mais C3. Se eu digitar tudo isso aqui, bora botar como sendo aqui, né?
Está sendo aqui, ó. Eu estou fazendo essa soma bem aqui. É 4, certo? Qual é o resultado que vai aparecer aqui? Já somaram? Ó, A1 é 1, 2, 3, né? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Mais 3, 11. Mais 4, 15. Mais 3, 18. Mais 4, 22. Mais 5, 27. Se eu somar tudo aquilo ali como está aqui, o que vai acontecer? Qual é o valor que vai aparecer aqui? 27. Se eu mudar qualquer valor aqui, vai alterar aqui? Certo? Vamos supor que essa soma aqui deu 27. Agora eu mudei. Vim bem aqui, apaguei o 1 e coloquei o quê? 10. Vai alterar alguma coisa aqui? Sim ou não? Vai. Por quê? Porque na minha soma, o que é que eu estou somando? O valor que tem na célula, não importa qual valor seja, ou o valor em si, puro e seco? É o valor que está na... porque eu estou referenciando o quê? A célula ou o valor? A célula. Então quer dizer que se eu mudar todos os valores aqui, na medida que eu mudar, vai alterando aonde? O valor final. Porque a minha soma está referenciando o quê? O valor ou a célula? A célula. Então, sempre que eu alterar o valor da célula, vai alterar o resultado final. Estão entendendo? Oi. O resultado vai ser obrigado a ser ali? Não, foi só botei aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Pode ser mais embaixo, mais para lá. Eu só usei um. Certo? Que dava para olhar. Estão entendendo? Estão entendendo até aí? Professor, deu para fazer. Agora, entenda. Professor, são 9 endereços. Deu para escrever os 9. Agora, se em vez de 9 tiver 30, 10 por 3, eu vou ter que escrever os 30, professor? É muito grande, minha mão vai cansar. Eu tenho que fazer tudo isso? Não. Por quê? Porque eu tenho modos mais rápido e mais econômico na parte da grafia, certo? De somar todos esses valores. Utilizando o quê? Aí sim, as funções. As funções são programações pré-definidas das planilhas Calc e Excel que eu posso utilizar para fazer N operações matemáticas dentro das planilhas, certo? Eu tenho função para soma, função para multiplicação, função para divisão, função para soma ao quadrado, função para as chamadas condicionais, que é o soma-se, que é para somar só se algum valor específico aparecer, se for maior ou menor com o valor. Estão entendendo? Então, eu tenho função para quase tudo, nego velho. Tanto é que nós não temos como... Nós não temos como estudar todas as funções, porque até a última vez que eu olhei, as planilhas Calc e Excel tinham, ao todo, 432 funções. Dá para ver tudo? Não dá, meu amigo, não dá. Você passa longe. O que é que a gente faz? A gente procura bater naquelas mais cobradas. A gente vai dar uma olhada aqui, até a próxima aula, em umas 10, talvez 12 funções, tá bom? Para a gente se acostumar. A primeira delas, e mais básica, é aquela que vai nos permitir encurtar o caminho para fazer o quê? Uma soma. Para poder chegar ao resultado final de tudo isso aqui, eu tive que fazer o quê? Referenciar endereço por endereço de cada célula, não foi? Tem como reduzir isso aqui tudo? Tem. O que é que eu faço? De novo, no mesmo endereço, ó.
Vou colocar aqui, ó, E4 igual. Eu já sei que eu quero fazer o quê? Somar, dividir, multiplicar, o que eu quero fazer aí? Somar. Eu tenho a função soma? Tenho. Então já sei que eu quero somar. Então eu uso a função. Vou botar aqui de azul. Soma. E detalhe, as funções são sempre acompanhadas pelo quê? Por parêntese. Certo? São sempre acompanhadas por parêntese. E normalmente, no caso aqui da função soma, o que é que eu tenho que ficar atento? Ela sempre vem acompanhada de um operador de referência. Quais foram os dois que eu falei agora há pouco? Ponto e vírgula e 2 pontos. O ponto e vírgula, ele tem que função? E. Os 2 pontos tem que função? Até. Se eu tiver uma soma de elementos sequenciados, isso aqui está sequenciado? Tem alguma coisa pulada aqui? Tem não. Coluna A sequenciada, coluna B sequenciada, coluna C. Linha 1 sequenciado, linha 2 sequenciado, linha 3. Não está em sequência aí? Certo? Então o que é que eu posso dizer? Que eu quero somar, começando da célula. Qual é esse endereço aqui, galera? A1 até aonde? C3. Meu intervalo é esse aqui. Até o C3. Então o que é que eu posso botar aqui? Deixa eu botar de preto para destacar. A1. Qual é a última célula? C3. Qual é o operador que eu vou utilizar aqui? 2 pontos. Estão entendendo? Então, eu tenho que somar do A1 até o C3. Basicamente aqui, eu disse a mesma coisa que eu falei aqui em cima. Ó. Estão entendendo? Alguma dúvida aí? E se porventura tiver soma A1